Tem mulher que está destruindo o casamento, tentando salvar. E eu sei que essa frase incomoda, porque ela bate de frente, né, com tudo que você aprendeu sobre amor, sobre esforço, sobre compromisso. Mas se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já percebeu que só tentar mais não está resolvendo. O problema não é falta de amor. O problema não é falta de boa vontade. O problema é que, sem perceber, você entrou no lugar dentro da relação onde a sua boa intenção passou a organizar todo o jogo. E esse jogo está jogando contra você. E quanto mais você tenta fazer dar certo o teu casamento, mais você assume responsabilidades que não deveriam ser só suas. E quanto mais você tenta evitar conflito com teu marido, mais você se adapta. Então, quanto mais você tenta sustentar o clima, a rotina, o funcionamento da casa, da relação, mais o sistema, por sistema entenda-se seu marido, mais o sistema entende que está tudo sob controle. E aí o que acontece? Ele não muda. E esse é o paradoxo que quase ninguém tem coragem de nomear. Quanto mais você tenta, mais você vira o eixo da relação. Então, quanto mais você virar o eixo, menos o outro precisa se mover. Então, é uma lógica simples, às vezes, de enxergar de fora, de perceber, mas quando você está dentro, envolvida, é desafiante que você consiga sozinha perceber esse erro de direção. Quanto menos teu marido se move, mais sozinha você se sente. E mesmo estando casada. Quantas vezes a gente ouve falar, né? Eu sou viúva de marido vivo, eu estou num relacionamento, mas a minha maior dor é a solidão, é a falta de carinho, falta de percepção. Então, perceba uma coisa: boa intenção não é neutra. Não é uma coisa que você faz que tem um efeito neutro dentro do relacionamento. Ela não é só um sentimento bonito, ter uma boa intenção. Eu tenho tanta boa intenção, eu faço com boa intenção. Ela vira um comportamento. E comportamento repetido vira dinâmica. Então, uma coisa que vocês precisam compreender é o seguinte: a dinâmica do teu casamento hoje não foi criada porque alguém quis te machucar. Ela foi criada porque alguém tentou segurar tudo para não perder. Então você não tentou salvar o casamento por controle. Você tentou por medo, né, de ver que estava tudo desmoronando. Você tentou por responsabilidade. Você tentou porque acreditava que alguém precisava dar conta. O problema é que quando só um dá conta, não existe parceria. Existe o quê? Funcionamento. E funcionamento não gera conexão. Gera o quê? Acomodação. E aqui eu preciso ser muito, muito honesto com vocês. Enquanto você estiver tentando salvar o seu casamento sozinha, o jogo vai continuar organizado para que você continue tentando, tentando, tentando. Indefinidamente tentando, sem conseguir. Então, não é porque o teu marido é mau. Não é porque ele não se importa com você. Mas porque o sistema responde ao que está sendo feito, não ao que está sendo sentido. Então você pode explicar melhor para ele, você pode escolher palavras mais cuidadosas para conversar com ele, você pode tentar ser mais compreensiva com ele. Nada disso muda o jogo, se o lugar que você ocupa continua sendo o mesmo. Então essa live de hoje não é para acolher quem ainda quer romantizar o esforço. Ela é para quem já está cansada de tentar ver retorno real. Para quem já percebeu que amor não deveria doer desse jeito. Para quem já entendeu que algo está errado na dinâmica, mesmo que ainda não saiba exatamente o que. Se você ainda acredita que só precisa tentar mais um pouquinho para salvar teu casamento, talvez essa conversa não seja para você agora. Mas se alguma parte sua já percebeu que a sua boa intenção virou armadilha, então fica. Porque o que a gente vai fazer aqui hoje não é te ensinar a amar menos, é te mostrar como parar de sustentar um jogo que está te consumindo.
Um jogo que você está jogando e você está perdendo, e você está perdendo e você não muda a sua estratégia. E nós vamos falar sobre isso hoje. Existe um tipo de mulher que aparece muito nos casamentos que chegam até mim, nos meus atendimentos. Ela é uma mulher extremamente competente, funcional, ela resolve, ela antecipa problemas antes mesmo que eles apareçam. Ela sustenta a rotina, o emocional da casa, a logística, as decisões, os detalhes. E quase sempre, quando ela olha para tudo isso, ela pensa: alguém precisa fazer. Sabe, chegar, tá um caos, e ela fala assim: alguém tem que fazer isso aqui, deixa eu fazer, porque se eu não fizer, nada vai ser feito, nada vai acontecer. Essa mulher não faz isso por controle, ela faz porque ela quer, não faz isso porque ela quer mandar, por exemplo. Ela faz por amor, misturado com o medo de perder, misturado com um senso profundo de responsabilidade que vem de onde? Lá da criação dela. Então ela faz porque acredita que se ela soltar demais, tudo vai desmoronar. Do tipo, se eu não fizer, ele não vai fazer, ninguém nunca vai fazer, o que vai virar isso aqui? Deixa que eu faço. Eu me estresso menos. Ela faz porque em algum momento ela percebeu que se não fosse ela, ninguém iria fazer. E o problema é que esse tipo de competência dentro do casamento tem um efeito colateral silencioso. Ele começa a ocupar um lugar que não é mais de parceria. Ela vira o sistema. Então, quando você resolve tudo, o sistema aprende que você resolve. E quando você antecipa tudo, o sistema entende que não precisa se antecipar. Quando você sustenta tudo, o sistema se apoia em você. Não por maldade, por funcionamento. É aqui, enfim, e aqui está a parte difícil de engolir. Quanto mais você assume, menos espaço sobra para o outro assumir. Não porque ele não quer, mas porque o jogo já está organizado desse jeito. Isso cria uma simetria perigosa. Você começa a carregar peso, ele começa a operar como usuário da estrutura que você montou. Você pensa, decide, organiza. Ele responde ao que já está pronto. Então nasce algo muito doloroso, que é você não se sente parceira. Você se sente responsável. Responsável pela rotina, responsável pelo clima, responsável por evitar conflitos, responsável por manter tudo em pé. E quando você se torna responsável demais, o vínculo se desloca. De parceria para dependência funcional. Você vira o centro. Ele vira alguém que gira em volta. E essa dinâmica não nasce da falta de amor. Ela nasce de um amor mal posicionado. E aqui entra uma virada importante de tudo. Você não virou o sistema porque é forte demais. Você virou o sistema porque em algum momento você sentiu que não podia falhar. Você vem carregando dentro de você mesmo um peso que você se impôs a você mesma, que você precisa manter tudo funcionando, tudo girando, que é a sua responsabilidade. Só que casamento não sobrevive quando um vira estrutura e o outro vira usuário. Porque estrutura não é desejada, ela é usada. E você não está no casamento para ser usada, você está no casamento para ser desejada. E eu não digo desejada apenas sexualmente, desejada como parceria, como amiga, como colega, como, enfim, desejada. Só que você passa a ser usada. Por quê? Porque você mantém a estrutura. Isso explica muita coisa que você sente hoje. O cansaço sem nome, a solidão mesmo acompanhada, a sensação de que se você parar, tudo vai parar. Então esse tipo de dinâmica não se resolve com conversa melhor. Não adianta você sentar com ele e falar: José, Antônio, Pedro, André, Tiago, poxa, você precisa me ajudar, poxa, não adianta conversar. Não se resolve pedindo ajuda do jeito que você já pediu. Porque o problema não está no pedido, está no lugar que você ocupa. É exatamente por isso que no workshop que vai acontecer agora, já no dia 5,
Eu bato tanto nessa tecla da dinâmica, da posição, não para te culpar, mas para mostrar que algo que quase ninguém te mostra. Não é sobre fazer menos por birra. É importante entender isso. Agora eu não vou fazer nada também. Não é por birra, não vai funcionar também. Nós estamos falando de maturidade, duas pessoas adultas querendo manter um relacionamento. Por birra também não vai resolver. É sobre sair de um lugar que te transformou em sistema e que te afastou da parceria. Mas segura isso por enquanto. Aqui o mais importante é você enxergar com clareza que você não está cansada porque você fez demais. Você está cansada porque faz sozinha dentro de um jogo que te colocou como base de tudo. E se você ainda não se inscreveu para o workshop gratuito que vai acontecer no dia 5 de fevereiro, faça isso agora. Se você está me assistindo no YouTube, vai ter um comentário logo abaixo desse vídeo com o link. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, lá no link da minha bio. Se você está vendo no TikTok, é gratuito esse workshop. E nós vamos, durante 1 hora e meia, no dia 5 de fevereiro, te conduzir. Eu vou pegar na tua mão para te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido. Então, enquanto você for o sistema, alguém sempre será apenas o usuário. É assim que funciona. Tem o sistema e tem o usuário. Então existe uma confusão muito comum dentro do casamento que precisa ser corrigida com honestidade. Muita mulher acredita que a parceria ela nasce do esforço. Quanto mais eu fizer, quanto mais eu me esforçar, mais ele vai me sentir como parceira. Que quanto mais ela tenta, mais o outro vai perceber, valorizar, que vai se mover. Só que parceria não nasce de esforço, parceria nasce de ocupação de lugar. Parceria real acontece quando os dois ocupam posições dentro do casamento. Quando os dois sentem consequência, quando os dois precisam ajustar juntos, porque nenhum deles está sendo amortecedor do sistema. Então, quando só um sustenta, não existe parceria. Existe o quê? Funcionamento. Você se esforça achando que está construindo um vínculo. Mas o sistema lê outra coisa. Ele lê que, ela dá conta de tudo. Ela segura as barras. Ela resolve antes de virar um problema. E aqui está o ponto central dessa história. O sistema nenhum exige de quem não precisa agir. Quando você entra no modo esforço constante, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, é um alívio temporário. O problema imediato some. A tensão diminui. A casa segue funcionando e isso dá uma falsa sensação de que o esforço está dando certo. Mas logo depois vem a segunda consequência, que é a estagnação. Nada muda de verdade. Porque o jogo ele não foi reorganizado, ele foi sustentado. E com o tempo aparece a terceira consequência, a consequência que quase ninguém fala. Ressentimento silencioso. Você começa a se sentir pouco vista. Por quê? Porque você foi pouco escolhida, pouco considerada. Isso acontece não é porque o teu marido é cruel, mas porque você está fazendo por 2 e esperando reconhecimento por isso. Só que parceria não reconhece esforço invisível. Ela responde à posição clara. Quando 2 pessoas ocupam o lugar, ambos sentem o impacto. Se algo falha, os 2 precisam lidar. Se algo aperta, os 2 precisam ajustar. Isso gera movimento real. Já o esforço unilateral, que é aquele que talvez você esteja fazendo dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu casamento, ele cria um efeito perverso, que é você se sente esgotada, tentando montar e manter tudo funcionando na tua casa. E aí ele se acomoda, porque o sistema não cobra. Não por maldade, por adaptação. E aqui entra uma frase que você precisa escutar sem romantizar. Quanto mais você dá conta,
menos o sistema exige dele. Não é castigo, não é injustiça pessoal, é lógica. E homens costumam ser mais racionais do que emocionais. Isso explica por que conversar não muda. Por que explicar não desloca? Por que pedir ajuda, mesmo do lugar que você está, não vai gerar parceria? Você está pedindo de dentro de um papel que você já assumiu, que é o papel de fazer tudo. E esse pedido feito de um lugar que sustenta tudo vira quase que um ruído imperceptível. Não um convite à parceria. Então é por isso que esse esforço não constrói relação saudável. Ele constrói uma dependência funcional, constrói uma simetria, constrói um desgaste. Parceria só nasce quando o jogo existe, quando existe dois jogadores. Aí tem uma parceria. Isso não acontece enquanto um estiver amortecendo tudo. E é exatamente esse ponto que muitas mulheres só percebem quando já estão exaustas demais. E é também por isso que no encontro do dia 5, que nós vamos fazer, dia 5 de fevereiro, às 19 horas, nesse encontro eu não ensino a mulher a fazer mais, a falar melhor, ou a tentar de outro jeito. Não é isso que vai ter nesse encontro. Nesse encontro eu vou te mostrar sair de um lugar que gera esforço e entrar num lugar que gera resposta. Isso vai fazer você parar de se sentir sozinha no teu casamento. Guarda isso. Isso aqui é o essencial. É você entender essa lógica. Você não está errada por tentar. Mas esforço sem reposicionamento não cria parceria. Se mantém tudo funcionando às suas custas. E a gente quer mudar esse cenário. Então aqui está uma das verdades mais difíceis de aceitar quando a mulher é inteligente, articulada e emocionalmente consciente. O marido não responde ao discurso, ele responde à configuração do jogo. Isso não significa que ele não escuta, nem que ele seja frio, e nem que ele seja incapaz de comprometer e de compreender os seus sentimentos. Significa que o cérebro masculino se orienta muito mais por função, papel e lugar ocupado do que explicação emocional. Você pode falar bonito, você pode escolher o momento certo, você pode organizar os seus pensamentos, você pode usar palavras mais maduras possíveis, mas se o lugar que você ocupa dentro da dinâmica não muda, o sistema vai ler que nada essencial precisa ser reorganizado. E isso não é resistência consciente, é leitura estrutural que ele está fazendo. O homem reage ao cenário, à configuração, à posição que cada um ocupa dentro do funcionamento da relação. Por que tantas mulheres vivem, enfim, mesmas experiências frustrantes? E eu ouço isso quase que todos os dias no consultório. Elas falam, elas até concordam, diz que entende, e às vezes até pede desculpa. E depois tudo segue igual. Será que ele mentiu? Quando ele falou que te entendeu, quando ele falou que te entendeu, que ele concorda com você, quando ele pediu desculpa, você foi lá, falou, ele virou para você e falou assim, não, tá bom, eu concordo com você, eu te entendo. Às vezes ele até te pede desculpa, nossa, eu quero te pedir desculpa por isso. E depois segue tudo igual. Será que ele mentiu para você? Não mentiu. Mas por que concordar não exige posicionamento, não exige ação, não exige mudança de papel? Ele faz isso. Agora pense comigo num exemplo simples. Vamos imaginar esse exemplo aqui. Imagina uma empresa onde uma única pessoa resolve tudo. Pensa isso comigo, uma empresa onde uma pessoa resolve tudo. Ela antecipa o problema, ela apaga o incêndio, ela entrega antes do prazo, ela corrige erro dos outros sem ninguém perceber. O que acontece nesse ambiente, dessa empresa? Ninguém muda. Ninguém cresce.
Ninguém assume responsabilidade de verdade, não porque os outros sejam incompetentes, mas porque o sistema não exige. Agora imagina essa mesma pessoa indo para reuniões semanais, explicando que está cansada, mostrando gráficos, organizando argumentos, pedindo colaboração, enquanto ela continua resolvendo tudo. Nada vai mudar de novo. Porque o sistema responde à função exercida, não ao discurso apresentado. Não adianta ela explicar que ela está sobrecarregada se ela continuar fazendo tudo. E no casamento acontece exatamente a mesma coisa. Enquanto você ocupa o lugar de quem sustenta, organiza, resolve, antecipa o jogo, a parceria vai ler isso como você sendo o eixo. E eixo não recebe resposta, eixo sustenta. Quando você fala desse lugar, a fala não chega como um convite à parceria. Ela chega como um ruído dentro de um sistema já organizado. E é por isso que ele não muda com conversa. Não porque ele não se importa, mas porque o lugar dele continua o mesmo. Aqui entra a frase que precisa ficar gravada na mente de vocês. Ele não ignora o que você fala. Ele responde ao lugar que você ocupa. Vou repetir. Teu marido, ele não ignora o que você fala. Ele responde ao lugar que você ocupa. Enquanto o lugar for o de quem dá conta de tudo, que sustenta, que absorve o impacto, o sistema continua confortável. Para ele tudo é confortável, é pesado para você. Isso explica algo importante. Não adianta melhorar o seu discurso sem mudar a sua posição. Não adianta pedir diferente do mesmo lugar. Não adianta falar com mais emoção onde o sistema responde à função. E é por isso que tanta mulher sai dessas conversas se sentindo invisível, porque ela não foi ignorada, ela falou de um lugar que não gera resposta. E entender isso muda tudo. Porque o problema deixa de ser comunicação e passa a ser configuração. E configuração não se ajusta falando mais, se ajusta mudando de lugar. E é exatamente essa mudança que a maioria nunca aprendeu a fazer. E é por isso que segue tentando convencer, explicar, insistir, se desgastando cada vez mais. E é aqui que entra o fundo de verdade dessa conversa nossa de hoje. Porque quando a mulher entende que o problema não é o discurso, mas o lugar que ela ocupa, surge uma pergunta difícil. Tá, então como é que eu mudo de lugar, Thiago, sem virar outra pessoa? E sem fazer birra? Porque o impulso emocional leva sempre para 3 saídas conhecidas. E todas elas parecem fortes no começo, mas não constroem parceria. A primeira é voltar a dar conta de tudo. Depois de tentar mudar, depois de se frustrar, depois de sentir medo de perder o pouco do equilíbrio que ainda existe, a mulher geralmente pensa, deixa pra lá, eu resolvo, vou continuar fazendo. Então ela reassume, ela reorganiza, ela segura. Por fora a relação se estabiliza, ela para de falar, para de cobrar, de explicar e começa a assumir tudo novamente. Então por dentro ela desaparece um pouco mais ainda. A segunda saída é endurecer. Então essa mulher, a partir de agora, ela vai ficar fria, ela vai ficar mais seca, ela vai ficar na defensiva, ela vai parar de pedir, ela vai parar de mostrar incômodo, não porque virou madura, ficou madura, mas porque ela cansou de se expor sem resposta. E isso também não cria parceria. Cria o quê? Distância emocional silenciosa. E distância não reposiciona, só esvazia. A terceira saída é romper. É explodir, é dar um ultimato para ele, é ameaçar ir embora. Se você não mudar, eu vou embora, eu vou me separar de você, eu vou acabar com tudo isso. Às vezes, isso gera movimento, mas é movimento por medo, e medo não sustenta reorganização. Percebe o ponto? Sozinha, a mulher sempre cai em uma dessas 3. Ou ela começa a dar conta de tudo, ou ela começa a endurecer, ou ela começa a romper.
E nenhuma delas cria parceria. É por isso que direcionamento é tão importante. E vocês fazem isso por mal? Não é, porque foi assim que foi aprendido. A gente tem um sistema de aprendizado. Não te ensinaram uma quarta forma. Então, ou você vai voltar a fazer tudo sozinha, porque você cansou de explicar, ou você vai endurecer, ficar mais fria, ou você vai começar a ameaçar. E nenhuma dessas três soluções cria parceria. E aqui está o detalhe mais importante: reposicionar não é intuitivo. Deixa que eu vou me reposicionar, deixa eu tentar dessa forma. Não é por intuição que você vai conseguir. Vai contra o impulso emocional. Vai contra o que você aprendeu sobre amar. Vai contra a ideia de que esforço prova valor. E é por isso que quase nenhuma mulher consegue sustentar esse movimento sozinha. Porque reposicionar não é sumir. Não é virar fria. Não é virar agressiva. Não é virar outra pessoa. Reposicionar é continuar presente, sem ocupar o lugar errado. É existir sem sustentar o que não é sua função. É sair do eixo sem sair da relação. E isso exige uma estrutura interna. Exige leitura clara da dinâmica. Exige saber exatamente o que parar, o que manter, o que mudar. E sem isso, o sistema sempre puxa você de volta, ou pelo medo, ou pela culpa, ou pela responsabilidade. E é por isso que tantas mulheres dizem: eu até tentei mudar, Thiago, mas não consegui sustentar. Não é falta de força, não é falta de estrutura. Reposicionamento verdadeiro não nasce do impulso, nasce do quê? De direção. E direção não se improvisa no meio do cansaço. Ela precisa ser construída com clareza, passo a passo, sem te colocar contra você mesma e sem transformar o seu casamento numa batalha. E é aqui que a maioria desiste ou se perde. Não porque não quer parceria, mas porque nunca aprendeu como sair do lugar errado sem destruir todo o processo. E é exatamente aqui que entram as mulheres que eu acompanho no meu consultório, nas minhas mentorias. Não as que querem fórmula rápida, não as que querem convencer o marido, e muito menos aquelas que querem salvar o casamento sozinhas, mais uma vez. Entre as mulheres que perceberam que, do jeito que está, enfim, continuar tentando desse jeito no impulso só está aprofundando o desgaste. Então o método não existe para você fazer menos por birra. Ele não existe para você dar o troco. Ele não existe para você virar alguém fria, distante ou estratégica demais dentro do teu relacionamento. O método existe para resolver um problema muito específico, que é sair do lugar errado, dentro da dinâmica, sem virar a inimiga do vínculo. Se eu colocar você contra o teu marido, não vai resolver também. Porque uma coisa precisa ficar muito clara. Parar de dar conta sem mapa vira culpa. Parar de sustentar sem estrutura vira ansiedade. Parar de agir sem direção vira caos. E é por isso que esse método, enfim, importa. O que eu faço com as mulheres que entram nesse processo não é um discurso motivacional, é mapa, é estrutura, é método, é sequência. Mapa para entender exatamente onde ela está hoje dentro do jogo. Estrutura para não voltar automaticamente para o lugar antigo. Quando o desconforto aparecer, e ele vai aparecer. Não é fórmula mágica. Não vai resolver de um dia para o outro. É um processo com direção, método. E durante esse processo vai ter um desconforto. Antes de ficar bom, fica ruim. Antes de melhorar, piora. E o que muita gente faz, muitas mulheres fazem? Elas correm para o lugar antigo, quando o desconforto aparece. Sequência para não tentar mudar tudo ao mesmo tempo e acabar desistindo.
E sustentação emocional para atravessar esse movimento sem se violentar, sem se culpar e sem endurecer. Porque mudar o lugar que você ocupa mexe com medo, mexe com hábito, mexe com identidade. E ninguém sustenta isso só com força de vontade. As mulheres que chegam aqui costumam dizer algo parecido. Eu já tentei mudar, eu já tentei falar diferente, eu já tentei me posicionar e quase sempre falharam. Por quê? Não porque erraram na intenção, mas porque fizeram isso sem estrutura, sem método. A mulher entra em dois riscos claros quando ela faz isso. Ou ela volta a dar conta de tudo, porque o desconforto de não sustentar pesa demais, ou ela endurece, se fecha, cria uma distância que não constrói parceria. E nenhum desses caminhos é o que eu ensino. O método exige para ensinar algo que ninguém ensinou para a maioria das mulheres. Como ajudar a dinâmica sem lutar contra o vínculo, sem sair do lugar errado, sem romper. Como parar de sustentar o sistema sem virar ausente dentro dele. E isso não tem nada a ver com fazer menos, tem a ver com fazer diferente, com parar de ocupar funções que não são suas, com permitir que o jogo exija do outro o que nunca exigiu, porque você sempre cobriu. E isso só é possível quando existe clareza, direção e sustentação. E é por isso que eu digo com tranquilidade, não é sobre salvar casamento sozinha. É sobre parar de se perder tentando manter algo funcionando do jeito errado. O método não promete que ele vai virar outro homem. Ele promete que você vai sair do lugar que te machuca. E quando isso acontece, a dinâmica inteira começa a responder diferente. Não por mágica, mas por inteligência relacional. Não é sobre fazer menos por birra. É sobre sair do lugar que você vinha ocupando. Então o método é muito, muito, muito claro sobre essa questão. E eu preciso que vocês estejam comigo no dia 5 de fevereiro. Nós vamos fazer uma aula online gratuita para que você tenha condições de entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Para que vocês tenham condições reais de trabalhar em tudo isso que eu estou falando com vocês. Com muito direcionamento, com muito cuidado, para que vocês consigam ter esse direcionamento. Então, eu vou refazer mais uma vez o convite no dia 5 de fevereiro, às 19 horas. Eu vou fazer um workshop para te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido. Em 12 semanas, como é que você pode fazer isso? Para garantir a sua vaga é muito, muito, muito simples. Gratuitamente. Eu só preciso que você se inscreva clicando no link que está ou na bio do Instagram, ou na bio do TikTok, ou no comentário logo abaixo desse vídeo aqui no YouTube. Para você aprender que não é sobre fazer menos birra, por exemplo, fazer, enfim, vou começar a fazer birra agora, eu não vou fazer. É sobre você sair do lugar errado, com inteligência. Você ama teu marido, mas se sente cada vez mais sozinha dentro do casamento. Você resolve tudo, sustenta a rotina, organiza a casa, cuida dos filhos, antecipa problemas. E mesmo assim sente que o seu parceiro, enfim, que essa sua parceria com o teu marido não existe mais. Então essa live, enfim, é para mulheres que não desistiram do casamento, mas que estão exaustas de tentar fazer tudo, dar conta sozinho, dar certo sozinho. E muitas mulheres estão destruindo o casamento tentando salvá-lo, sem perceber. Sem perceber o movimento que você está fazendo para salvar o teu casamento, está destruindo ele. Não por egoísmo ou controle, mas por amor, por medo de perder e senso de responsabilidade. Então é isso, se você se interessou, se é para você, eu te aguardo no dia 5 de fevereiro, faça a sua inscrição. Vai ser online, vai ser gratuito, mas vai ser fechado. Eu não quero que pessoas curiosas que não estão preparadas para esse discurso sobre esse assunto estejam lá no dia. Eu quero pessoas comprometidas. Então, para você receber o link no dia, olha, é aqui nesse link, você precisa se inscrever. Clique agora, então, se você está no Instagram, no TikTok, lá no link da minha bio, ou se você não está no YouTube, o link vai estar logo abaixo. Faça a sua inscrição. E a gente volta amanhã com mais um assunto. A gente continua trabalhando com vocês para que a gente possa construir
casamentos melhores. Um abraço para vocês e tchau.